Olá, graça e paz seja com todos. Estamos aqui para mais um devocional Cristo é o Caminho. Hoje eu gostaria de estar falando sobre oração. Nós estamos passando aí, sabe, por uns momentos onde a gente está vendo aí dois tipos de guerra lá em Iraque, na Rússia, muito sofrimento e acaba afetando também, né, os outros países, as pessoas, as próprias religiões, e a gente vê que começa a bater uma certa tristeza e dificuldade também. E a gente tem uma saída, um caminho. Quando a gente fala com uma pessoa cristã, principalmente sobre oração, a gente pergunta assim: que oração para você? A pessoa fala assim: oração para mim é um combustível. E é verdade, né? Oração é um combustível. Só que eu tenho convicção que o meu carro precisa de combustível. Meu carro precisa de combustível e quando eu vejo, quando o carro chega na reserva, eu fico desesperado. Quem dirige sabe disso aí. Sabe, chegou na reserva, você já fica preocupado, com medo de acabar e você ficar no caminho. E por que a gente não desespera também quando a gente para de orar? Porque se é o combustível, e eu concordo que é o combustível, então é como o Paulo escreve aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5, 17, ele fala assim: orai constantemente, orai sem cessar, não pare. E a gente, irmãos, muitas vezes a gente arruma algumas, sabe, aqui acho que a gente tem uma coisa de complicar as coisas em relação a Deus. A palavra de Deus fala, claro, Cristo fala assim: ó, quando você precisar orar, falar com o Pai, vai lá no seu secreto, no teu quarto e fala com Ele. E às vezes as pessoas ficam arrumando lugar para orar, roupa para orar, sabe como orar. A gente fica procurando oração eficaz. Irmão, nós precisamos orar, queridos. Quando Jesus fala isso, se fosse assim, ele também não ia falar para a gente orar sem cessar, porque como que eu vou ficar trancado no quarto dia e noite? Não. Quando ele fala isso daí, ele dá uma, assim, como se fosse uma posição: olha, vai para o secreto, vai para o quarto, é você e Deus, entra numa intimidade, porque é isso que nós precisamos. Quando nós oramos, nós começamos a obter em relação a Deus conhecimento, intimidade, nós começamos a confiar mais, porque a gente começa a ver coisas acontecer na vida da gente, a gente vê transformação na vida da gente e dos outros, a gente começa a ter mais alegria, paz. Muitas vezes, é claro, eu reconheço que a gente, quando começa a orar, bate aquela solidão, aquela tristeza, mas isso aí é um tratar de Deus na vida da gente. Mas no geral, a oração ela vai trazer muita alegria pra gente, muita paz. A gente vai ver coisas acontecer que, se não for por aí, irmão, se não for Deus na vida da gente, a gente não vai conseguir nada. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. A gente precisa, irmãos, ter esse hábito de falar com o nosso Deus. Eu tenho meu filho de 10 anos, tenho uma filha de 2. Irmãos, quando eles precisam falar comigo, eles não vê. Eu posso trabalhar a noite toda, chegar em casa cansado e dormir. Eu posso ter dormido meia hora. Se eles precisarem falar comigo, eles vão me acordar e vão falar comigo, irmãos. Aí a minha filhinha ela vai com a fraldinha dela. O meu filho às vezes vai sem camisa, às vezes jogou bola lá com os amiguinhos, vem suado, fala comigo. Sabe, não fica procurando, irmão, jeito para falar comigo. Por quê? Porque eles têm intimidade comigo. E eles estão precisando de mim. Então, se você está precisando de Deus, se você tem intimidade de Deus, irmão, não fica arrumando, como posso dizer assim, não fica arrumando coisas, vai, para você ter dificuldade para você falar com o Pai. Simplesmente abre o coração e fala. Eu posso falar com o Pai no meu carro, eu posso falar com o Pai no meu serviço, eu posso falar com o meu Pai, sabe, tomando banho. Eu posso até estar lá fazendo minhas necessidades no banheiro e falar com o meu Pai, irmãos. Sim, nossa, que conversa aí escrota, não, irmãos. Eu tô falando que é íntimo. O que eu preciso é começar a falar com o Pai. E a gente sabe que as coisas ela não é assim, sabe, de repente falar: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que vou estar sempre orando e vou orar. Não, mas a gente precisa ter hábitos. A gente vai, por isso que a gente faz esses devocionais, para ir acostumando.
acostumando. Aí chega uma hora que a gente não precisa mais fazer esse oracional, porque a vida da gente já está envolvida nisso. Aí agora eu vou e falo com Deus. Aonde eu estiver, eu precisei, eu falo. Claro que tem momentos que a gente precisa reverenciar, mas se não dá para ter momentos, se não dá para ser uma coisa mais reverenciada, sabe? Se de repente eu não estar com a roupa apropriada, de repente eu posso estar sem roupa, irmão. Mas eu preciso falar com o Pai. Nenhuma situação, nada pode impedir de eu falar com o Pai. O mundo precisa da tua oração, meu irmão. A sua casa precisa da sua oração. A empresa que você trabalha precisa da sua oração. Você precisa dessa oração. Então, irmão, abre o coração. Fale com o Pai. Ele te ama e Ele te espera. Amém? Grande beijo para vocês. Eu sou o Marcos. Estou aqui para poder servir a vocês naquilo que eu pouco posso. Deus te abençoe. Um grande beijo, graça e paz. Até a próxima.